Antes de você pensar que esta é apenas mais uma história de conversão religiosa comum, deixe-me ser claro desde o início. O que você está prestes a ouvir desafia qualquer lógica, qualquer previsibilidade e qualquer expectativa que você possa ter sobre como a vida de um homem pode mudar completamente em questão de minutos. Esta não é uma narrativa fabricada para arrancar lágrimas fáceis ou aplausos baratos, mas sim um relato verídico e brutal de como Marcelo Antunes da Silva, um traficante que controlava 3 favelas na zona oeste do Rio de Janeiro, passou de fugitivo procurado por homicídio qualificado a um dos pregadores mais influentes das comunidades cariocas. E tudo isso começou numa noite de terça-feira, quando ele invadiu uma igreja pentecostal não para buscar Deus, mas simplesmente para não morrer. Se você ficar até o final desta história, você vai entender por que especialistas em comportamento humano e psicólogos criminais ainda estudam este caso, tentando decifrar o que realmente aconteceu naquela noite que transformou um homem que tinha 17 mortes nas costas em alguém completamente diferente, e mais importante ainda, você vai descobrir o detalhe que ninguém conta sobre essa transformação, aquele elemento que faz toda a diferença entre uma mudança genuína e uma simples performance para escapar da justiça. Marcelo cresceu no Complexo da Penha, filho de uma empregada doméstica que trabalhava 12 horas por dia para sustentar 5 filhos sozinha, depois que o pai deles foi assassinado num assalto quando Marcelo tinha apenas 6 anos de idade. A infância dele foi marcada por aquela pobreza silenciosa que não grita, mas que corrói aos poucos, aquela em que você vai para a escola com fome, volta para casa com fome, e adormece com fome enquanto escuta sua mãe chorando no quarto ao lado porque o dinheiro não deu nem para o arroz do mês inteiro. Ele era um menino inteligente, tirando notas boas nas provas de matemática e português, mas a inteligência dele logo começou a ser canalizada para outros caminhos quando, aos 11 anos, ele percebeu que os meninos da sua idade que trabalhavam para o tráfico tinham tênis novos, roupas de marca e podiam levar comida para casa todo dia. A mãe de Marcelo, Dona Conceição, era uma mulher de fé inabalável que acordava todos os dias às 4 da manhã para orar antes de pegar 2 ônibus e um trem para chegar no apartamento da Zona Sul onde ela limpava, passava e cozinhava para uma família que ganhava em um mês o que ela não via em 5 anos, e ela sempre dizia para os filhos que Deus tinha um propósito para cada um deles, que a pobreza era passageira, mas a dignidade era eterna, que eles precisavam estudar e trabalhar honestamente. Porque essa era a única forma de realmente vencer na vida. Marcelo ouvia tudo aquilo e acreditava, ou pelo menos queria acreditar, mas a realidade concreta da favela falava mais alto que qualquer sermão ou promessa de um futuro melhor que parecia nunca chegar. Aos 13 anos, ele começou a fazer pequenos serviços para a boca de fumo do morro, inicialmente apenas como olheiro, aquele garoto que ficava na esquina observando o movimento da polícia e avisando quando via alguma viatura subindo. O pagamento era pouco, mas para um menino que nunca tinha tido nada, aqueles R$ 50 por dia pareciam uma fortuna, e mais importante que o dinheiro era o respeito que ele começou a receber dos outros meninos, aquele reconhecimento de que ele agora fazia parte de algo maior, de que ele tinha um papel, uma função, uma identidade além de ser apenas mais um moleque pobre e invisível. Dona Conceição descobriu o que o filho estava fazendo quando encontrou R$ 200 escondidos dentro de um tênis velho no armário dele, e naquela noite ela chorou como Marcelo nunca tinha visto ela chorar antes, de joelhos no chão da sala, segurando a mão do filho e implorando para ele sair daquela vida antes que fosse tarde demais, dizendo que ela preferia passar fome do que ver um filho dela no crime, que ela já tinha perdido o marido para a violência e não aguentaria perder um filho. Também. Marcelo prometeu que ia parar, abraçou a mãe, enxugou as lágrimas dela e naquela noite ele realmente acreditou na promessa que tinha feito. Mas quando amanheceu e ele viu a realidade da geladeira vazia, das contas atrasadas acumuladas em cima da mesinha da sala, do olhar cansado da mãe que mal conseguia manter os olhos abertos de tanta exaustão, ele entendeu que promessas não pagavam contas e que boas intenções não colocavam comida na mesa. Aos 15 anos, Marcelo já não era mais olheiro, tinha subido na hierarquia e agora trabalhava diretamente na embalagem e distribuição das drogas, um trabalho que pagava bem melhor e que exigia mais responsabilidade e comprometimento com a facção. Ele começou a andar armado, primeiro com um revólver calibre 38 enferrujado que mais parecia que ia explodir na mão dele do que acertar qualquer alvo, mas que servia para dar aquela sensação de poder e proteção que todo adolescente envolvido no crime busca desesperadamente. A transformação dele foi gradual mas constante.
como uma metamorfose às avessas onde a cada dia ele ia perdendo um pedaço da humanidade e ganhando uma camada a mais de frieza e insensibilidade, porque no tráfico você aprende muito rápido que hesitar significa morrer, que demonstrar fraqueza significa ser eliminado, que sentimentos são luxos que homens na guerra não podem se dar ao prazer de ter. Dona Conceição continuava orando todos os dias pelo filho, acendendo velas na igreja, fazendo promessas para santos e participando de todas as correntes de oração que surgiam, mas Marcelo já tinha se distanciado completamente daquele mundo da fé e da espiritualidade. Para ele aquilo tudo era perda de tempo, uma ilusão que pessoas fracas criavam para suportar uma realidade que elas não tinham coragem de mudar. Ele via a mãe rezando e sentia uma mistura de pena e irritação, porque na visão dele, se Deus existisse de verdade, ele não permitiria que uma mulher trabalhadora e honesta como Dona Conceição sofresse tanto, não deixaria que famílias inteiras vivessem na miséria enquanto outras nadavam em luxo. Não criaria um mundo onde a única forma de um menino pobre sobreviver fosse vendendo drogas e matando outros meninos pobres. Aos 18 anos, Marcelo já era considerado um dos soldados mais promissores da facção, conhecido pela sua frieza em situações de confronto e pela sua capacidade de tomar decisões rápidas sob pressão. Foi nessa época que ele cometeu o seu primeiro homicídio, matando um rival de uma facção inimiga durante uma invasão ao morro vizinho, e aquela noite mudou algo fundamental dentro dele, porque ele descobriu que matar era mais fácil do que ele imaginava, que depois do primeiro tiro, do primeiro corpo caindo no chão, alguma coisa dentro dele simplesmente desligava e o resto virava mecânico, automático, desprovido de qualquer peso emocional. Ele voltou para casa naquela madrugada com sangue na roupa e nas mãos, tomou um banho demorado tentando lavar não apenas o sangue visível, mas também aquela sensação estranha de ter tirado uma vida, e quando finalmente deitou na cama, ele esperava ter pesadelos, esperava ser assombrado pela imagem do homem que ele tinha matado. Mas em vez disso ele dormiu profundamente e acordou no dia seguinte sentindo absolutamente nada, como se aquilo tudo tivesse acontecido com outra pessoa ou tivesse sido apenas mais um dia normal de trabalho. Essa ausência de remorso assustou ele inicialmente, mas logo se tornou a sua maior força dentro do crime, porque os chefes da facção perceberam que Marcelo não era apenas corajoso, ele era genuinamente desprovido daquela empatia inconveniente que fazia outros criminosos hesitarem ou cometerem erros, e por isso ele começou a receber as missões mais delicadas, aquelas que exigiam não apenas habilidade, mas também uma frieza psicológica que poucos possuíam. Entre os 18 e os 25 anos, Marcelo acumulou um histórico criminal impressionante, com 17 homicídios confirmados, participação em inúmeros assaltos a cargas, envolvimento em guerras territoriais sangrentas e ascensão meteórica dentro da hierarquia do tráfico até se tornar um dos gerentes responsáveis pelo controle de 3 favelas importantes da Zona Oeste. Ele tinha dinheiro, poder, respeito e medo, todos os elementos que na cabeça dele constituíam um sucesso, e ele havia transformado a vida da família também, comprando uma casa melhor para a mãe, pagando escola particular para os irmãos mais novos, garantindo que ninguém mais passasse fome ou necessidade. Dona Conceição aceitava o dinheiro do filho com o coração partido, porque ela sabia de onde vinha aquele dinheiro e sabia o preço que Marcelo estava pagando por ele, mas ao mesmo tempo ela não conseguia recusar porque os irmãos dele precisavam estudar, precisavam ter uma chance de vida diferente. E ela se consolava pensando que pelo menos estava salvando os outros filhos, mesmo que já tivesse perdido Marcelo para o crime. Ela nunca parou de orar por ele, nunca deixou de acreditar que um dia o filho dela voltaria para os caminhos de Deus, mas Marcelo sempre deixava claro que aquilo nunca ia acontecer, que ele tinha escolhido o lado dele nessa guerra e não havia volta, que religião era para os fracos e ele tinha se tornado forte demais para precisar de muletas espirituais. A vida de Marcelo seguia nesse ritmo de adrenalina, poder e violência até que numa terça-feira de agosto, tudo começou a desmoronar de uma forma que ele jamais poderia ter previsto. A polícia tinha montado uma operação grande, uma daquelas com apoio do Batalhão de Operações Especiais, helicópteros, dezenas de viaturas e uma lista de alvos prioritários para serem capturados ou eliminados, e o nome de Marcelo estava no topo dessa lista. Ele foi pego de surpresa numa reunião com outros traficantes numa casa no alto do morro, e quando percebeu que estava cercado, ele fez a única coisa que um homem na posição dele poderia fazer, pegou sua pistola 9mm, saltou por uma janela dos fundos e começou a correr pelas vielas estreitas da favela como um animal acuado fugindo de predadores. Os tiros vinham de todas as direções,
As vozes dos policiais gritando para ele parar ecoavam pelas paredes de concreto. O helicóptero sobrevoava abaixo, iluminando tudo com um holofote potente que transformava a noite em dia, e Marcelo corria sem direção certa, apenas seguindo o instinto de sobrevivência que tinha mantido ele vivo durante todos aqueles anos no crime. Ele pulou muros, atravessou quintais, derrubou varais de roupa, tropeçou em degraus irregulares, sentiu balas passando perto da cabeça e ricocheteando nas paredes, e em determinado momento ele percebeu que estava sangrando no braço, que uma bala tinha raspado nele, mas a dor era secundária diante do pânico absoluto que havia tomado conta de cada célula do corpo dele. Depois de 15 minutos correndo desesperadamente, Marcelo virou uma esquina e se viu numa rua que ele não reconhecia, numa parte da favela onde ele raramente ia, e foi quando ele viu aquele prédio simples de 2 andares com uma cruz iluminada no topo e as portas de vidro abertas, deixando escapar uma luz amarelada e o som abafado de pessoas cantando. Era uma igreja pentecostal, uma daquelas pequenas congregações de bairro que funcionavam em imóveis adaptados, e naquele momento Marcelo não pensou em Deus, não pensou em salvação ou redenção, ele pensou apenas que ali era um lugar onde ele poderia se esconder, onde os policiais talvez não ousassem entrar atirando, onde ele poderia respirar por um segundo e pensar no próximo movimento. Ele atravessou a rua correndo, subiu os 3 degraus da entrada num salto só e rompeu pela porta da igreja com a pistola ainda na mão, o rosto suado e sujo de terra, os olhos arregalados de pânico e adrenalina, o sangue escorrendo pelo braço e pingando no chão. E de repente tudo ficou em câmera lenta, enquanto aproximadamente 50 pessoas que estavam participando do culto viraram para olhar para ele em choque e terror absolutos. O pastor que estava no púlpito pregando parou no meio da frase, o tecladista tirou as mãos do instrumento, as vozes do coral morreram uma a uma até que o silêncio tomou conta daquele espaço, um silêncio tão denso e carregado que parecia ter peso físico, e durante aqueles segundos intermináveis Marcelo ficou parado ali na entrada da igreja, tentando processar onde ele estava e o que ele tinha acabado de fazer, enquanto o som dos policiais se aproximando lá fora ficava cada vez mais alto. Foi nesse momento, nessa fração de segundo congelada no tempo onde tudo poderia ter seguido para qualquer direção possível, que algo completamente inesperado aconteceu, algo que mudaria não apenas o rumo daquela noite, mas o rumo de toda a vida de Marcelo dali para frente. E se você continuar acompanhando esta história até o final, você vai descobrir exatamente o que foi que aconteceu naquela igreja, qual foi a reação do pastor, como Marcelo conseguiu escapar da polícia naquela noite, e, principalmente, você vai entender o que realmente causou a transformação dele, porque existe um detalhe crucial que ninguém sabe, um elemento dessa história que faz toda a diferença entre acreditar ou não na conversão genuína de um ex-traficante, e esse detalhe está relacionado com algo que aconteceu dentro daquela igreja que nem mesmo Marcelo estava preparado para experimentar. O pastor Henrique Souza tinha 52 anos de idade e havia passado os últimos 28 anos da vida dele dirigindo aquela pequena congregação que começou na sala da casa dele com apenas 7 pessoas e agora tinha crescido para quase 100 membros regulares, a maioria formada por moradores da própria comunidade. Gente simples que trabalhava em subempregos durante o dia e vinha buscar algum conserto espiritual para as feridas da vida durante as noites de culto. Ele não era um desses pastores carismáticos que aparecem na televisão pregando em mega-igrejas e prometendo prosperidade financeira. Era um homem tranquilo de fé genuína que conhecia pelo nome cada pessoa daquela congregação, que visitava os doentes, consolava os enlutados, aconselhava os perdidos e sustentava a igreja com o próprio salário de professor de história numa escola municipal, porque os dízimos e ofertas que entravam mal pagavam o aluguel do imóvel e as contas de luz. Naquela terça-feira, ele estava pregando sobre perdão, sobre como o amor de Deus era capaz de alcançar até mesmo os piores pecadores, sobre como nenhuma pessoa estava além da possibilidade de redenção. E ele estava justamente citando a passagem bíblica do bom ladrão crucificado ao lado de Jesus quando Marcelo invadiu aquele espaço sagrado como uma tempestade de violência e desespero materializada em forma humana. A primeira reação de pastor Henrique ao ver aquele homem armado, ensanguentado e claramente fugindo de algo terrível foi puramente humana. Foi o medo instintivo que qualquer pessoa sentiria ao se deparar com uma arma apontada na sua direção, mas algo dentro dele, algum impulso mais profundo que vinha de anos de fé e convicção, fez com que ele não gritasse, não corresse, não se jogasse no chão buscando proteção como várias pessoas da congregação estavam fazendo. Em vez disso, ele manteve os olhos fixos em Marcelo,
Respirou fundo tentando controlar o tremor nas mãos e disse com uma voz que lhe forçou para soar mais firme do que realmente estava: Meu irmão, você está seguro aqui, abaixe essa arma e deixe a gente te ajudar. Marcelo olhou para o pastor como se estivesse vendo uma aparição, como se não conseguisse processar que alguém estava falando com ele daquele jeito naquela situação, e por um momento ele pensou em ameaçar todo mundo, em gritar para ficarem quietos, em usar aquelas pessoas como reféns se fosse necessário, mas algo na voz do pastor, alguma coisa na forma como ele olhava para Marcelo, não com medo ou julgamento, mas com algo que parecia preocupação genuína, fez com que ele hesitasse. Lá fora, o som da operação policial estava cada vez mais próximo, as vozes dos policiais coordenando a busca ecoavam pela rua, o helicóptero dava voltas circulares sobre aquela área iluminando tudo com um holofote potente, e Marcelo sabia que era questão de segundos até eles chegarem ali, até verificarem aquele prédio, até encontrarem ele. E naquele momento de pânico absoluto sua mente calculava possibilidades com a velocidade desesperada de quem sabe que vai morrer a qualquer segundo. Ele podia tentar fazer reféns, mas sabia que isso só ia piorar tudo e provavelmente terminaria com ele morto e vários inocentes também. Ele podia tentar escapar pelos fundos da igreja se houvesse uma saída, mas provavelmente já tinha policiais cercando o quarteirão inteiro. Ele podia tentar atirar contra os policiais quando eles entrassem. Mas isso seria suicídio garantido, porque ele estava sozinho e eles eram dezenas. Foi quando o pastor Henrique deu um passo em direção a Marcelo, um movimento lento e deliberado com as mãos levantadas mostrando que não tinha arma, não representava ameaça, e disse algo que naquele contexto soava completamente absurdo, que desafiava toda a lógica daquela situação. Ele disse: Filho, eu não sei o que você fez lá fora, não sei de onde você está fugindo ou o que está acontecendo. Mas eu sei que Deus te trouxe até aqui por algum motivo, e se você deixar essa arma de lado e confiar, a gente vai encontrar um jeito de te ajudar. Marcelo quase riu diante daquelas palavras que pareciam tão ingênuas, tão desconectadas da realidade brutal que ele vivia, porque como aquele homem podia ajudá-lo contra dezenas de policiais armados, como Deus podia fazer alguma diferença quando ele tinha 17 mortes nas costas e um mandado de prisão com ordem de atirar para matar. Mas ao mesmo tempo, algo na sinceridade absoluta do pastor, na forma como ele se colocava deliberadamente em perigo para falar aquelas palavras, criou uma fissura minúscula naquela armadura de cinismo e frieza que Marcelo havia construído durante anos. Ele olhou ao redor e viu pessoas chorando de medo, viu crianças sendo protegidas pelos pais, viu idosos ajoelhados rezando, e pela primeira vez em muitos anos Marcelo viu aquelas pessoas não como recursos potenciais ou obstáculos ou elementos irrelevantes do cenário, mas como seres humanos reais, com famílias e histórias e medos, assim como ele tinha família, tinha história. Tinha medo naquele exato momento. O braço dele começou a tremer, não de fraqueza, mas de exaustão emocional acumulada, de anos de tensão constante, de noites sem dormir direito, de sempre precisar estar alerta, de carregar o peso de 17 vidas que ele havia tirado e que agora, naquele momento de vulnerabilidade extrema, pareciam estar todas olhando para ele cobrando algum tipo de prestação de contas. Foi quando aconteceu a primeira coisa verdadeiramente inexplicável daquela noite, o primeiro evento que nem o próprio Marcelo conseguiria explicar completamente nos anos seguintes sempre que contasse essa história. Uma senhora idosa que estava sentada na terceira fileira de cadeiras, uma mulher de cabelos completamente brancos e rosto marcado por rugas profundas de quem tinha vivido muito e sofrido mais ainda, se levantou devagar mesmo com todo mundo ao redor dela tentando puxá-la de volta para baixo, e começou a caminhar em direção a Marcelo com passos lentos mas firmes, como se não tivesse absolutamente nenhum medo daquele homem armado e perigoso parado na porta da igreja. Marcelo apontou a arma para ela instintivamente, num reflexo automático de defesa, mas a senhora não parou, não demonstrou hesitação, e quando chegou a poucos metros dele ela parou, olhou nos olhos dele com uma intensidade que parecia perfurar através de todas as camadas de raiva e violência, e disse com uma voz surpreendentemente forte para alguém daquela idade: Meu filho, eu não sei quem você é, mas eu sei quem você pode se tornar, e Deus me mostrou agora que você não entrou aqui por acidente. Você foi trazido, e se você deixar, sua vida inteira vai mudar a partir deste momento. Marcelo sentiu algo quebrando dentro dele, alguma barragem emocional que ele tinha construído com tanto cuidado durante tantos anos começou a rachar, e lágrimas começaram a descer pelo rosto dele misturadas com suor e sujeira, lágrimas que ele não derramava desde que era criança, desde antes de entrar para o crime.
Desde antes de se tornar aquela máquina de matar eficiente e fria que não sentia nada. A arma ficou pesada na mão dele, pesada de uma forma que não tinha nada a ver com o peso físico do metal, mas com o peso simbólico de todas as vidas que aquela arma tinha tirado, de todos os gatilhos que ele tinha puxado, de toda a destruição que ele tinha causado, e pela primeira vez na vida adulta dele, Marcelo sentiu vergonha. Uma vergonha profunda e corrosiva de tudo que ele tinha se tornado, de todas as escolhas que ele tinha feito, de todas as justificativas que ele tinha criado para continuar naquele caminho. Ele olhou para o pastor, depois para a senhora idosa, depois para todas aquelas pessoas aterrorizadas olhando para ele, e algo dentro dele disse que talvez, apenas talvez, aquele momento era exatamente o que a senhora tinha dito, um divisor de águas, uma oportunidade de mudança que provavelmente nunca mais se repetiria. Lá fora, uma viatura da polícia parou em frente à igreja e Marcelo ouviu portas se abrindo, passos pesados de botas militares, vozes comandando a formação tática para entrada em ambiente potencialmente hostil, e ele sabia que tinha no máximo 30 segundos antes deles invadirem aquele espaço, e naqueles 30 segundos ele precisava tomar a decisão mais importante da vida dele. Pastor Henrique percebeu a urgência da situação e deu mais 2 passos em direção a Marcelo. Agora estava tão perto que poderia tocar nele se esticasse o braço, e disse rápido mas com clareza: escuta aqui, você tem 2 caminhos agora, ou você sai pela mesma porta que entrou e encontra a morte lá fora, ou você entrega essa arma para mim, se joga no chão e deixa que eu fale com os policiais. Eu vou dizer que você invadiu aqui, que nós conseguimos desarmá-lo, que você se entregou pacificamente, e talvez, só talvez, você saia vivo dessa noite e tenha uma chance de recomeçar. Marcelo sabia que o plano do pastor era arriscado e provavelmente não ia funcionar, que os policiais podiam muito bem entrar atirando e nem dar tempo para explicações, que mesmo se ele se entregasse pacificamente ainda ia ser preso, julgado, provavelmente condenado a décadas de prisão pelos crimes que tinha cometido. Mas a alternativa era continuar fugindo até ser baleado pelas costas em alguma viela escura, morrer como um cachorro sem nenhuma chance de pelo menos tentar fazer alguma diferença. Com o tempo que ainda restasse. A decisão que Marcelo tomou nos próximos 5 segundos foi a decisão que definiria não apenas o resto da noite, mas o resto da vida dele. E foi uma decisão que surpreendeu até mesmo ele próprio, porque ia contra todos os instintos de sobrevivência e autopreservação que ele tinha desenvolvido durante anos no crime. Ele olhou uma última vez para a pistola na mão dele, aquela ferramenta de morte que tinha sido sua companheira fiel durante tantos anos, que tinha protegido ele e matado por ele tantas vezes, e então, com um movimento lento e deliberado, ele virou a arma de lado oferecendo o cabo para o pastor Henrique, que pegou a arma com mãos trêmulas e imediatamente a passou para um diácono que estava ao lado com instruções sussurradas para escondê-la em algum lugar seguro. Marcelo então se ajoelhou no chão da igreja, colocou as mãos atrás da cabeça na posição clássica de rendição e começou a chorar de verdade, soluços profundos que sacudiam todo o corpo dele, anos de trauma e violência e dor reprimida saindo todos de uma vez, e foi exatamente nessa posição, ajoelhado no chão chorando feito uma criança perdida, que os 8 policiais do BOPE entraram na igreja com fuzis em punho. O que aconteceu nos minutos seguintes foi uma mistura caótica de gritos, ordens sendo berradas, pastor Henrique tentando explicar a situação enquanto era empurrado para o lado por policiais que não estavam interessados em explicações, Marcelo sendo algemado com força brutal enquanto levava chutes e coronhadas nas costelas como punição por ter feito eles correrem atrás dele. Membros da congregação gritando que o homem já estava desarmado e rendido, e no meio de tudo isso uma confusão sobre onde estava a arma, com o sargento responsável pela operação exigindo saber onde Marcelo tinha deixado a pistola que as testemunhas confirmavam que ele tinha quando entrou ali. Pastor Henrique, num ato de coragem que beirava a insanidade, disse que a arma tinha sido entregue voluntariamente, que Marcelo havia se rendido pacificamente, que não havia necessidade de mais violência, e surpreendentemente o sargento, um homem de 40 e poucos anos com olhos cansados de quem tinha visto coisas demais na vida, ordenou que os policiais parassem de bater no prisioneiro e o levassem para a viatura com o mínimo de dignidade possível. Enquanto Marcelo era arrastado para fora da igreja em direção à viatura policial, ele olhou para trás e viu o pastor Henrique e a senhora idosa parados na porta observando, e por algum motivo que ele não conseguia explicar, aquela imagem ficou gravada na memória dele com uma clareza fotográfica,
cada detalhe preservado perfeitamente, a expressão preocupada no rosto do pastor, a mão enrugada da senhora acenando levemente como se estivesse se despedindo ou talvez abençoando, a luz amarelada da igreja criando uma espécie de aura ao redor das duas figuras, e Marcelo teve a sensação estranha de que algo fundamental tinha mudado dentro dele naqueles minutos dentro da igreja. Algo que ele ainda não conseguia nomear ou entender completamente, mas que era inegavelmente real. Na viatura, enquanto era levado para a delegacia onde seria autuado formalmente por uma lista impressionante de crimes, Marcelo fechou os olhos e pela primeira vez em mais de 10 anos ele fez algo que tinha jurado nunca fazer novamente. Ele orou, não uma oração elaborada ou teologicamente sofisticada, mas apenas algumas palavras simples repetidas mentalmente como um mantra desesperado. Deus, se você existe, se você realmente está aí, me ajuda a entender o que acabou de acontecer, me ajuda a descobrir o que eu devo fazer agora. Os próximos dias foram um borrão de procedimentos legais, interrogatórios que duravam horas, acariações com vítimas e testemunhas, advogados particulares pagos pela facção tentando construir alguma defesa minimamente viável sabendo que o caso estava perdido, e durante todo esse processo Marcelo estava mentalmente ausente, fisicamente presente mas com a mente completamente focada naquela noite na igreja, repassando cada detalhe, cada palavra que o pastor tinha dito, cada segundo daquele momento de rendição que tinha sido simultaneamente o mais assustador e o mais libertador da vida dele. No terceiro dia de prisão, enquanto estava na cela superlotada da delegacia esperando ser transferido para o presídio, Marcelo recebeu uma visita completamente inesperada. Era pastor Henrique, que tinha usado os contatos dele para conseguir uma autorização especial de visita mesmo sem ser familiar do detento, e que chegou carregando uma Bíblia surrada e um saco de papel com alguns mantimentos básicos. Pastor Henrique sentou do outro lado do vidro de acrílico arranhado que separava visitantes de presos, pegou o telefone sujo que permitia a comunicação e disse: "Eu vim aqui porque prometi para Deus que se você estivesse vivo eu ia visitar você e tentar ajudar, e eu sempre cumpro as promessas que faço para Deus." Marcelo pegou o telefone do lado dele e não conseguiu falar nada inicialmente, a emoção bloqueando as palavras na garganta, e pastor Henrique continuou: "Eu não vim aqui para te julgar pelo que você fez. Não vim para te pregar sermão ou fazer você se sentir pior do que já deve estar se sentindo. Eu vim simplesmente para dizer que o que aconteceu naquela noite na igreja foi real. A forma como você se entregou foi real. As lágrimas que você derramou foram reais. E se você decidir que quer realmente mudar de vida, que quer encontrar um caminho diferente daqui para frente, eu vou estar aqui para ajudar no que for possível, junto com toda a congregação." Aquela conversa durou apenas 20 minutos porque o tempo de visita era limitado, mas naqueles 20 minutos pastor Henrique plantou sementes que começariam a germinar na mente e no coração de Marcelo durante os meses seguintes, e quando a visita terminou e Marcelo voltou para a cela, ele abriu a Bíblia que o pastor tinha deixado e começou a ler sem realmente saber por onde começar, virando páginas aleatoriamente até parar no livro de Isaías e ler uma frase que parecia ter sido escrita especificamente para ele, ainda que tenham sido escritas milhares de anos atrás, que dizia: "Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã." Marcelo leu aquela frase várias vezes, tentando acreditar que ela poderia se aplicar a alguém como ele, alguém que tinha 17 mortes na consciência, alguém que tinha causado tanta dor e destruição, e pela primeira vez ele começou a considerar a possibilidade de que talvez, apenas talvez, ainda houvesse alguma esperança de redenção mesmo para alguém tão manchado de sangue quanto ele estava. E essa possibilidade, por mais remota que parecesse, era como uma pequena luz no fim de um túnel escuro que parecia não ter fim. O processo judicial de Marcelo Antunes da Silva se arrastou por 8 meses entre a prisão preventiva e o julgamento final. 8 meses durante os quais ele foi transferido da delegacia para o presídio de segurança máxima de Bangu, onde ficava isolado na ala destinada a presos de alta periculosidade, separado da população carcerária geral porque a facção rival tinha contatos dentro do sistema prisional e havia uma ordem de execução contra ele que tornava cada dia vivo uma espécie de milagre estatístico. Durante esses 8 meses, pastor Henrique cumpriu rigorosamente a promessa que tinha feito e visitou Marcelo todas as semanas sem exceção, sempre trazendo palavras de encorajamento, sempre trazendo aquela Bíblia surrada e lendo passagens específicas que ele sentia que poderiam falar diretamente com a situação de Marcelo,
sempre orando com ele através daquele telefone sujo antes de ir embora. E lentamente, visita após visita, conversa após conversa, algo começou a se transformar na mente e no coração do ex-traficante de uma forma que nem mesmo ele conseguia explicar completamente. Marcelo começou a ler a Bíblia não por obrigação religiosa ou por tédio de não ter nada melhor para fazer na cela solitária, mas porque genuinamente estava buscando respostas para perguntas que nunca tinha se permitido fazer antes, perguntas sobre o sentido da vida dele, sobre se era possível algum tipo de redenção para alguém com o histórico dele, sobre o que aconteceria com ele depois que morresse, porque agora que estava preso e provavelmente ia passar décadas trancado ali ou talvez ser executado pela facção rival antes mesmo de cumprir toda a sentença, a morte deixou de ser uma abstração teórica e se tornou uma possibilidade concreta que ele precisava encarar. Ele leu sobre Moisés, que era assassino e se tornou libertador de um povo. Leu sobre Davi, que cometeu adultério e homicídio e ainda assim foi chamado de homem segundo o coração de Deus. Leu sobre Paulo, que perseguia e matava cristãos e se tornou o maior evangelista da história. E cada uma dessas histórias ressoava dentro dele de uma forma que nenhum discurso motivacional ou conselho psicológico jamais tinha ressoado, porque essas eram histórias de homens profundamente imperfeitos e manchados pelo pecado que ainda assim encontraram propósito e redenção. A transformação de Marcelo não foi instantânea como às vezes é retratada em testemunhos sensacionalistas de conversão religiosa. Não houve um momento mágico onde todas as suas tendências violentas desapareceram e ele se tornou imediatamente um santo iluminado. Na verdade, foi um processo lento e doloroso de desconstrução da pessoa que ele tinha sido e reconstrução de algo novo nos escombros. Um processo marcado por dúvidas constantes, por crises de fé, por momentos onde ele questionava se aquilo tudo não era apenas uma ilusão reconfortante que ele estava criando para lidar com a realidade brutal da prisão perpétua que o esperava. Teve noites onde ele acordava dos pesadelos recorrentes onde via os rostos de todas as pessoas que ele tinha matado, e nesses momentos de pânico e culpa avassaladora ele se agarrava àquelas palavras que tinha lido em Isaías sobre pecados escarlates se tornando brancos como neve, repetindo elas mentalmente como um salva-vidas emocional que o impedia de afundar completamente no desespero. Durante os interrogatórios preparatórios para o julgamento, Marcelo tomou uma decisão que chocou tanto seus advogados quanto os membros da facção que ainda tentavam exercer algum controle sobre ele de dentro da prisão. Ele decidiu confessar tudo, colaborar completamente com as autoridades, fornecer detalhes sobre operações do tráfico, identificar outros membros da organização criminosa, revelar rotas de distribuição e esquemas de corrupção policial, essencialmente se tornar um delator premiado. Mesmo sabendo que isso assinava sua sentença de morte definitiva dentro do mundo do crime. Os advogados argumentaram que isso era loucura, que ele estava jogando fora qualquer chance de negociação para redução de pena, que ele estava se transformando num alvo ainda maior, mas Marcelo foi inflexível na decisão dele porque, segundo ele explicou para pastor Henrique numa das visitas, se ele realmente queria mudar de vida, se ele genuinamente queria deixar o crime para trás, não podia fazer isso pela metade. Não podia manter lealdades ao mundo que ele estava tentando abandonar, precisava fazer um rompimento completo, mesmo que isso significasse consequências severas. A delação premiada de Marcelo resultou em 17 prisões de membros importantes da facção e no desmantelamento de células operacionais em 3 favelas, o que obviamente não o tornou muito popular entre os presos que tinham ligação com o crime organizado, e houve 3 tentativas de assassinato contra ele durante os 8 meses que antecederam o julgamento. 3 ocasiões onde apenas o isolamento rigoroso e a sorte impediram que ele fosse esfaqueado ou envenenado por outros detentos. A pressão psicológica de viver sob constante ameaça de morte era imensa e teria quebrado muitos homens, mas estranhamente Marcelo descobriu que aquela iminência da morte, aquela sensação de estar vivendo de tempo emprestado, na verdade fortalecia a fé recém-descoberta dele em vez de enfraquecê-la, porque ele interpretava cada dia adicional de vida como uma evidência de que Deus tinha algum propósito para mantê-lo vivo, algum plano maior que ele ainda não conseguia enxergar completamente, mas que estava disposto a confiar. O julgamento finalmente aconteceu num dia quente de abril no Fórum Criminal da cidade, com cobertura massiva da imprensa porque o caso tinha ganhado notoriedade não apenas pelos crimes hediondos envolvidos, mas também pela história inusitada da invasão da igreja e da suposta conversão religiosa que se seguiu.
com comentaristas divididos entre aqueles que viam genuinidade na transformação de Marcelo e aqueles que argumentavam que tudo não passava de uma estratégia elaborada para conseguir redução de pena. O promotor apresentou um caso devastador detalhando cada um dos 17 homicídios com evidências forenses, depoimentos de testemunhas, perícias balísticas e um histórico criminal que praticamente garantia uma condenação severa. E durante toda a apresentação Marcelo permaneceu sentado no banco dos réus com expressão serena, sem demonstrar a arrogância ou desafio típicos de traficantes sendo julgados, mas também sem demonstrar autopiedade ou tentativas melodramáticas de conquistar simpatia do júri. Quando chegou o momento dele fazer sua declaração final ao tribunal, momento onde a maioria dos réus tenta negar culpa ou minimizar a gravidade dos atos ou culpar circunstâncias atenuantes, Marcelo se levantou, olhou diretamente para as famílias das vítimas que estavam presentes na audiência e fez algo que pegou todos de surpresa. Ele pediu perdão de forma direta e específica para cada família, mencionando o nome das vítimas uma por uma, reconhecendo a dor que ele tinha causado, admitindo que nenhuma sentença judicial seria suficiente para compensar as vidas que ele tinha tirado. E então ele contou com detalhes brutalmente honestos sobre aquela noite na igreja, sobre como ele tinha entrado ali apenas buscando um esconderijo e tinha encontrado algo que mudou fundamentalmente quem ele era. Sobre como nos 8 meses desde aquela noite ele tinha lutado diariamente para se tornar uma pessoa diferente, e sobre como ele entendia que merecia qualquer punição que o tribunal decidisse aplicar, mas que pedia apenas a oportunidade de usar o tempo que lhe restasse de vida, fosse na prisão ou fora dela, para tentar fazer algum bem que pudesse minimamente compensar todo o mal que ele tinha feito. O discurso durou 15 minutos e quando terminou havia um silêncio absoluto no tribunal. Algumas pessoas chorando discretamente, incluindo membros do júri que claramente estavam emocionalmente impactados pela sinceridade brutal da declaração. E até mesmo o promotor que tinha passado meses construindo o caso contra Marcelo parecia momentaneamente desarmado pela honestidade crua daquele pedido de perdão. Pastor Henrique estava presente na audiência como testemunha de defesa e quando chegou a vez dele depor, ele contou em detalhes sobre aquela noite na igreja, sobre as visitas semanais que tinha feito nos últimos 8 meses, sobre a transformação genuína que ele tinha testemunhado em Marcelo. E ele terminou o depoimento dizendo algo que se tornaria citado em discussões sobre justiça restaurativa e reabilitação criminal nos anos seguintes. Ele disse que a função da justiça não deveria ser apenas punir o crime, mas também criar condições para que criminosos pudessem se transformar em membros produtivos da sociedade. E que no caso de Marcelo ele via claramente um homem que estava genuinamente comprometido com essa transformação e que merecia a chance de demonstrar isso através de ações concretas. A deliberação do júri durou 6 horas e quando voltaram com o veredicto a tensão no tribunal era palpável. Todos sabiam que aquele era um caso complexo que testava os limites entre justiça retributiva e justiça restaurativa, entre punição e reabilitação, entre condenar o passado horrível de um homem e reconhecer a possibilidade genuína de mudança futura. O veredicto foi culpado em todas as acusações como era esperado, mas a sentença foi surpreendentemente comedida considerando a gravidade dos crimes. 28 anos de reclusão em regime inicialmente fechado com possibilidade de progressão para regime semiaberto após cumprimento de 1/3 da pena demonstrando bom comportamento. E a juíza que presidia o caso fez questão de explicar que a sentença levava em consideração não apenas a gravidade dos crimes, mas também a colaboração integral com a justiça, o arrependimento genuíno demonstrado e o potencial de reabilitação evidenciado pelo comportamento do réu desde a prisão. Marcelo recebeu a sentença com alívio visível porque sinceramente estava esperando uma condenação mais severa, talvez prisão perpétua ou múltiplas penas consecutivas que resultariam em décadas adicionais atrás das grades. E 28 anos, embora fosse um tempo longo, ainda significavam que ele teoricamente poderia sair da prisão ainda com chance de ter alguns anos de vida em liberdade se sobrevivesse ao período de encarceramento. Enquanto era levado de volta para o presídio após o julgamento, Marcelo se sentiu paradoxalmente em paz pela primeira vez em muito tempo, porque agora ele tinha clareza sobre o futuro dele, sabia exatamente quantos anos precisaria cumprir, sabia que tinha feito a coisa certa ao confessar tudo e colaborar com a justiça, e mais importante, sabia que aqueles anos na prisão poderiam ser usados não apenas como punição, mas como período de preparação para uma vida completamente diferente quando, eventualmente, reconquistasse a liberdade.
Os primeiros anos de Marcelo no presídio de Bangu foram marcados por uma rotina rigorosa que ele mesmo estabeleceu para si, acordando às 5 da manhã todos os dias para orar e ler a Bíblia antes que o resto da ala acordasse, participando de todos os programas educacionais e profissionalizantes oferecidos pelo sistema prisional, completando o ensino médio que ele tinha abandonado quando adolescente e depois se matriculando em cursos técnicos de marcenaria e informática básica, usando cada minuto disponível para estudar ou desenvolver alguma habilidade que poderia ser útil quando saísse dali. Pastor Henrique continuou as visitas semanais e eventualmente começou a trazer outros membros da congregação, incluindo aquela senhora idosa que tinha caminhado até Marcelo na noite da invasão da igreja, e lentamente uma rede de apoio foi se formando ao redor dele. Pessoas que acreditavam na possibilidade de redenção dele e que estavam dispostas a investir tempo e recursos para ajudá-lo nessa jornada de transformação. No terceiro ano de prisão, Marcelo começou a participar ativamente do ministério prisional que pastor Henrique coordenava, inicialmente apenas compartilhando sua história com outros detentos durante os cultos que aconteciam na capela do presídio, e depois assumindo responsabilidades maiores como liderar estudos bíblicos e aconselhar presos que estavam lutando com questões semelhantes às que ele tinha enfrentado. Ele descobriu que tinha um talento natural para a comunicação, uma capacidade de conectar com pessoas que vinham de backgrounds similares ao dele porque ele entendia profundamente a mentalidade do crime, entendia as justificativas que criminosos criavam para suas ações, entendia os medos e inseguranças que os mantinham presos naquele estilo de vida. E por causa dessa compreensão íntima, ele conseguia falar com uma autenticidade que pastores vindos de fora do mundo do crime raramente conseguiam alcançar. A reputação de Marcelo dentro do sistema prisional começou a mudar gradualmente, de ex-traficante e delator que tinha virado as costas para o crime organizado para líder religioso respeitado que estava genuinamente ajudando outros presos a encontrarem caminhos alternativos, embora ainda houvesse presos ligados a facções que o consideravam traidor e quisessem vê-lo morto. O número de pessoas que o respeitavam e apoiavam crescia constantemente, criando uma espécie de proteção informal que tornava cada vez mais difícil para seus inimigos tentarem eliminá-lo. No 5º ano de prisão, Marcelo teve a primeira audiência de avaliação para possível progressão de regime e, embora tenha sido negada porque o tempo mínimo exigido ainda não tinha sido cumprido, o relatório da comissão avaliadora foi extremamente positivo, destacando o comportamento exemplar dele, o envolvimento ativo em programas de reabilitação, a conclusão de múltiplos cursos educacionais e profissionalizantes, e principalmente o trabalho significativo que ele estava fazendo ajudando outros detentos através do ministério prisional. Foi também nesse período que Marcelo começou a escrever, inicialmente apenas cartas para pastor Henrique e membros da congregação refletindo sobre sua jornada de fé e transformação, mas eventualmente expandindo para algo mais ambicioso, um livro autobiográfico detalhando sua vida no crime, a noite da invasão da igreja, o processo de conversão e transformação, e as lições que ele tinha aprendido sobre redenção, perdão e mudança genuína. Ele escrevia à mão em cadernos baratos que comprava na cantina do presídio com o pouco dinheiro que ganhava fazendo pequenos trabalhos, e pastor Henrique levava esses cadernos para fora e os digitava, e lentamente ao longo de 2 anos um manuscrito substancial foi tomando forma. Um documento brutalmente honesto que não romantizava o crime ou a conversão, mas apresentava ambos com a complexidade e nuance que realmente tinham, e esse manuscrito eventualmente seria publicado e se tornaria um dos testemunhos de transformação mais lidos no Brasil, mas isso ainda estava alguns anos no futuro e Marcelo estava apenas começando a descobrir que talvez sua missão não fosse apenas se transformar pessoalmente, mas também usar sua história para inspirar transformação em outros. No 7º ano de prisão, aconteceu um evento que testaria a genuinidade da conversão de Marcelo de uma forma que nem mesmo ele estava preparado para enfrentar. Um dos homens que ele tinha assassinado durante seus anos no tráfico era pai de um jovem chamado Rafael que agora tinha 22 anos e que havia passado os últimos 7 anos consumido por ódio e desejo de vingança. E esse jovem conseguiu ser transferido para o mesmo presídio onde Marcelo estava cumprindo pena com a intenção explícita de matá-lo como retribuição pela morte do pai. Rafael era um garoto que tinha apenas 15 anos quando seu pai foi executado por Marcelo numa disputa territorial entre facções, e aquele assassinato tinha destruído completamente a família dele. A mãe entrou em depressão profunda e nunca se recuperou completamente. Os irmãos mais novos cresceram sem figura paterna.
E Rafael carregou durante todos esses anos a responsabilidade autoimposta de vingar o pai, de fazer justiça com as próprias mãos, já que sentia que o sistema judicial tinha falhado ao dar a Marcelo uma sentença que eventualmente permitiria sua liberdade. A primeira vez que Marcelo viu Rafael no pátio do presídio foi um choque visceral, porque o jovem tinha uma semelhança física impressionante com o pai dele, os mesmos olhos escuros intensos, a mesma estrutura facial angular, e Marcelo imediatamente soube quem era aquele rapaz e por que ele estava ali. E pela primeira vez desde a conversão dele, ele sentiu medo genuíno, não de morrer necessariamente, porque ele já tinha feito as pazes com a possibilidade da morte, mas medo de que sua morte nas mãos daquele jovem pudesse perpetuar o ciclo interminável de violência e vingança que já tinha destruído tantas vidas. Rafael não tentou esconder suas intenções, pelo contrário, ele se aproximou de Marcelo no segundo dia depois da transferência, parou a poucos centímetros de distância dele e disse com uma voz carregada de ódio mal contido que ele tinha passado 7 anos planejando aquele momento, 7 anos imaginando todas as formas possíveis de fazer Marcelo sofrer antes de matá-lo, e que não importava quanto tempo levasse ou que consequências enfrentasse, ele ia cumprir a promessa que tinha feito no túmulo do pai. Marcelo ouviu tudo aquilo em silêncio e quando Rafael terminou de falar, em vez de responder com ameaças ou tentar se defender ou buscar proteção dos guardas, ele simplesmente disse que entendia completamente o ódio que Rafael sentia, que se estivesse no lugar dele provavelmente sentiria exatamente a mesma coisa, que ele não tinha desculpas ou justificativas para o que tinha feito com o pai de Rafael, porque não havia justificativa possível para tirar a vida de um homem e destruir uma família inteira, e que se Rafael decidisse matá-lo, ele não iria revidar ou tentar impedir porque de certa forma sentia que merecia pagar por aquele crime específico com a própria vida. A resposta pegou Rafael completamente desprevenido porque ele estava esperando negação, ou súplicas patéticas por misericórdia, ou talvez ameaças veladas, mas não aquela aceitação calma e aquele reconhecimento direto da culpa e da dor que ele tinha causado, e pela primeira vez desde que começou a planejar a vingança, Rafael sentiu uma fissura na certeza absoluta que alimentava seu ódio. Nos dias seguintes, algo estranho começou a acontecer. Rafael começou a observar Marcelo à distância, tentando encontrar evidências de que a conversão religiosa era falsa, de que tudo não passava de uma performance elaborada, porque isso tornaria mais fácil justificar a vingança que ele tinha planejado, mas o que ele via era um homem que acordava mais cedo que todos os outros presos para orar, que participava ativamente dos cultos na capela, que ajudava outros detentos com estudos e aconselhamento, que nunca se envolvia em confusões ou esquemas ilegais que eram comuns no presídio, e que tratava todos ao redor dele, incluindo guardas e presos de facções rivais, com respeito e paciência que pareciam genuínos. Rafael começou a conversar com outros presos sobre Marcelo, esperando ouvir histórias que revelassem a falsidade da transformação dele, mas em vez disso ouviu testemunho após testemunho de homens cujas vidas tinham sido impactadas positivamente pelo trabalho que Marcelo fazia no ministério prisional, homens que tinham abandonado o crime por causa das conversas com ele. Homens que tinham encontrado propósito e esperança em situações desesperadoras porque Marcelo tinha investido tempo e energia ajudando eles. A confusão emocional de Rafael era imensa porque todo seu senso de identidade nos últimos 7 anos tinha sido construído ao redor da vingança, ao redor da ideia de que matar Marcelo traria algum tipo de justiça ou fechamento ou paz para a memória do pai dele. Mas agora ele estava começando a questionar se isso era verdade. Se adicionar mais uma morte ao ciclo realmente honraria a memória do pai ou apenas perpetuaria a mesma violência que tinha tirado o pai dele em primeiro lugar. Uma noite, depois de semanas lutando com essas questões, Rafael finalmente procurou Marcelo e pediu para conversar em particular, e os dois sentaram num canto isolado do pátio durante o horário de recreação e pela primeira vez tiveram uma conversa real onde Rafael fez a única pergunta que realmente importava. Ele perguntou se a transformação de Marcelo era genuína ou se era apenas uma estratégia para lidar melhor com a prisão e eventualmente conseguir benefícios legais. Marcelo olhou nos olhos de Rafael e respondeu com uma honestidade brutal que não deixava espaço para ambiguidade. Ele disse que não podia provar que a transformação era genuína porque transformação interior não era algo que podia ser demonstrado objetivamente como se fosse um experimento científico, que a única evidência que ele podia oferecer eram as ações dele ao longo dos últimos 7 anos e o testemunho das pessoas que tinham observado essas ações, que ele entendia perfeitamente se Rafael
Não acreditasse nele porque alguém acreditaria que um homem com 17 mortes nas costas poderia mudar fundamentalmente, mas que a verdade era que ele tinha mudado de uma forma que ele mesmo não conseguia explicar completamente. E que essa mudança tinha começado naquela noite na igreja, quando pela primeira vez em muitos anos ele tinha se permitido sentir a dor que tinha causado e reconhecer que precisava desesperadamente de algum tipo de redenção. Ele então fez algo que pegou Rafael completamente de surpresa. Pediu permissão para contar em detalhes exatamente o que tinha acontecido na noite em que ele matou o pai de Rafael, não poupando nenhum detalhe sobre as circunstâncias, sobre como tinha sido uma execução fria e calculada durante uma guerra territorial, sobre como ele nem sequer tinha hesitado antes de puxar o gatilho, sobre como o pai de Rafael tinha implorado pela vida dizendo que tinha filhos em casa esperando por ele, e sobre como Marcelo tinha ignorado completamente aquela súplica porque naquela época ele tinha se treinado para desligar qualquer traço de empatia ou compaixão. Rafael ouviu tudo aquilo com lágrimas escorrendo pelo rosto, revivendo a pior noite da vida dele através dos detalhes fornecidos pelo próprio assassino do pai. E quando Marcelo terminou de falar, havia um silêncio pesado entre eles que parecia carregar o peso de toda aquela tragédia. E então Marcelo disse algo que mudaria completamente o curso daquela situação. Ele disse que tinha pensado muito sobre o pai de Rafael ao longo dos anos, que aquele rosto específico aparecia frequentemente nos pesadelos dele, que ele carregava a culpa daquela morte de uma forma diferente das outras porque tinha sido uma das execuções onde a vítima tinha implorado especificamente mencionando os filhos, e que se pudesse voltar no tempo e mudar alguma coisa, aquela seria uma das primeiras escolhas que ele faria diferente, mas que não podia voltar no tempo, não podia desfazer o que tinha feito. E que a única coisa que restava era tentar usar o tempo que ainda tinha para fazer algum bem que pudesse minimamente honrar a memória de todos aqueles que ele tinha matado, incluindo o pai de Rafael. Os dois conversaram por quase 3 horas naquela noite, e quando a conversa terminou algo fundamental tinha mudado entre eles. Não era perdão necessariamente, porque perdão genuíno para algo daquela magnitude não acontece numa única conversa. Mas era o início de um processo de entendimento mútuo, onde Rafael começou a ver Marcelo não apenas como um monstro unidimensional que tinha construído na cabeça dele durante 7 anos, mas como um ser humano complexo que tinha cometido atos monstruosos, mas que estava genuinamente lutando para se tornar algo diferente. Nas semanas seguintes, Rafael começou a participar dos estudos bíblicos que Marcelo liderava, inicialmente apenas observando de longe, depois gradualmente se aproximando e eventualmente participando ativamente das discussões, e pastor Henrique, que continuava visitando Marcelo semanalmente, percebeu o que estava acontecendo e começou a incluir Rafael nas visitas também, criando um espaço onde aqueles dois homens conectados pela tragédia mais profunda possível podiam começar a processo lento e doloroso de cura. 6 meses depois daquela primeira conversa real, aconteceu algo que ninguém poderia ter previsto. Rafael publicamente declarou durante um culto na capela do presídio que tinha perdoado Marcelo pela morte do pai dele, não porque Marcelo merecesse perdão ou porque o que ele tinha feito era de alguma forma aceitável, mas porque Rafael tinha percebido que carregar aquele ódio estava destruindo ele da mesma forma que a violência tinha destruído tantas outras vidas, e que a única forma de quebrar o ciclo era escolher conscientemente um caminho diferente, mesmo que isso fosse imensamente difícil e parecesse trair a memória do pai. Marcelo chorou abertamente quando ouviu aquilo porque sabia o quão difícil tinha sido para Rafael chegar naquela decisão. Sabia que perdão naquele contexto não significava esquecer ou minimizar a gravidade do crime, mas significava escolher libertar-se da prisão emocional do ódio. E ele prometeu a Rafael que honraria aquele perdão imensamente generoso, dedicando o resto da vida dele a trabalhar para que outras pessoas não perdessem pais e filhos para a violência da mesma forma que eles tinham perdido. A história da reconciliação entre Marcelo e Rafael começou a circular dentro do presídio e eventualmente chegou à mídia externa, tornando-se um exemplo poderoso de justiça restaurativa em ação e atraindo a atenção de pesquisadores, ativistas de direitos humanos e organizações que trabalhavam com prevenção de violência. E isso abriu portas para Marcelo participar de programas educacionais mais amplos, onde ele podia compartilhar sua história não apenas com outros presos, mas também com jovens em situação de risco nas comunidades, através de vídeos gravados no presídio e palestras que eram transmitidas para escolas e centros comunitários. No 10º ano de prisão, Marcelo finalmente teve a progressão de regime aprovada,
passando do regime fechado para o semiaberto com permissão para trabalhar durante o dia em organizações aprovadas pela Justiça e retornar ao presídio apenas para dormir. E ele escolheu trabalhar exatamente na igreja de Pastor Henrique, que agora tinha crescido significativamente e desenvolvia múltiplos projetos sociais na comunidade, incluindo programas de prevenção ao crime e reintegração de ex-presidiários. Trabalhar na igreja foi uma experiência transformadora para Marcelo, porque pela primeira vez em mais de uma década ele tinha contato regular com a sociedade fora das grades, com famílias normais lidando com problemas cotidianos, com jovens tomando decisões sobre seus futuros, com uma comunidade que, apesar de conhecer completamente seu passado, estava disposta a dar a ele uma chance de contribuir positivamente, e ele levou aquela responsabilidade com uma seriedade absoluta, chegando sempre no horário, trabalhando além das horas exigidas, oferecendo-se voluntariamente para qualquer tarefa que precisasse ser feita, e gradualmente ganhando a confiança não apenas da liderança da igreja, mas também dos membros regulares que inicialmente tinham receios compreensíveis sobre ter um ex-traficante com histórico de homicídios trabalhando tão próximo de suas famílias. Foi durante esse período no regime semiaberto que Marcelo conheceu Júlia, uma assistente social que trabalhava num dos projetos da igreja focado em atendimento a famílias de comunidades carentes, e entre os dois desenvolveu-se inicialmente uma amizade baseada em respeito mútuo pelo trabalho que cada um fazia, que eventualmente evoluiu para algo mais profundo apesar de todas as complicações óbvias que um relacionamento daquele tipo envolvia. Júlia conhecia completamente o passado de Marcelo, tinha lido o manuscrito autobiográfico que ele estava escrevendo, tinha conversado extensivamente com o pastor Henrique sobre a transformação dele, e ainda assim ela via nele não o assassino que ele tinha sido, mas o homem que ele estava se tornando. E essa perspectiva era simultaneamente libertadora e assustadora para Marcelo, porque significava que alguém estava disposto a investir emocionalmente nele apesar de tudo, a acreditar na possibilidade de um futuro juntos apesar de todas as razões lógicas para não acreditar. O relacionamento entre Marcelo e Júlia se desenvolveu lentamente ao longo de 2 anos, sempre sob a supervisão e orientação de pastor Henrique, que serviu como conselheiro e garantia de que eles estavam construindo algo saudável e genuíno em vez de se apressar impulsivamente. E durante esse tempo Marcelo continuou cumprindo exemplarmente as condições do regime semiaberto. Continuou expandindo seu trabalho de prevenção à violência e aconselhamento de jovens em risco, e continuou escrevendo seu livro que agora estava quase completo e começava a atrair interesse de editoras especializadas em testemunhos pessoais e histórias de transformação. No 13º ano após a prisão inicial, Marcelo teve sua primeira audiência de avaliação para possível progressão para regime aberto com uso de tornozeleira eletrônica, e o relatório da comissão avaliadora foi unanimemente positivo, destacando não apenas o cumprimento impecável de todas as obrigações legais, mas também o impacto social significativo que ele estava tendo através dos programas de prevenção e reintegração. A progressão para regime aberto foi aprovada e pela primeira vez em 13 anos Marcelo teve liberdade, ainda que monitorada e condicional, de viver fora das grades do presídio, de alugar um pequeno apartamento modesto com o salário que recebia trabalhando na igreja, de começar a construir algo que se parecia com uma vida normal. E a primeira coisa que ele fez ao se mudar para aquele apartamento foi convidar Dona Conceição, sua mãe que agora estava com 70 anos e havia esperado pacientemente todos aqueles anos orando pela salvação e liberdade do filho, para jantar. E aquele jantar foi uma das experiências mais emocionais da vida dos dois, porque marcava não apenas a reunião física, mas a validação de todas aquelas orações que Dona Conceição tinha feito durante décadas, todas aquelas noites de joelhos pedindo a Deus para transformar o coração do filho. E agora ela podia ver com os próprios olhos que aquelas orações tinham sido respondidas de uma forma que ia além de qualquer coisa que ela poderia ter imaginado, porque Marcelo não tinha apenas saído do crime, ele tinha se tornado um instrumento ativo de transformação para outras pessoas. Os anos seguintes foram marcados por uma expansão extraordinária do trabalho que Marcelo havia começado durante o período no regime semiaberto. O livro autobiográfico dele finalmente foi publicado por uma editora especializada em testemunhos pessoais e histórias de superação, embora não tenha se tornado um best-seller comercial no sentido tradicional. Encontrou um público fiel especialmente entre pastores, educadores, assistentes sociais e pessoas que trabalhavam diretamente com prevenção à violência e reintegração de ex-presidiários, e mais importante ainda,
Encontrou seu caminho até jovens em situação de risco nas periferias que viam na história de Marcelo uma narrativa que falava diretamente com a realidade deles de uma forma que palestras convencionais de motivação nunca conseguiam alcançar. O impacto do livro abriu portas para Marcelo participar de conferências sobre justiça restaurativa, de painéis discutindo alternativas ao encarceramento em massa, de programas educacionais em escolas públicas onde ele compartilhava sua história não para glorificar o crime, mas para mostrar concretamente as consequências devastadoras que a violência tinha não apenas para as vítimas, mas também para os perpetradores, e lentamente ele foi construindo uma reputação como uma das vozes mais autênticas e impactantes no campo da prevenção ao crime e transformação pessoal. No 16º ano após sua prisão inicial, Marcelo e Júlia se casaram numa cerimônia simples na igreja de Pastor Henrique, oficiada pelo próprio pastor que tinha sido instrumental em toda a jornada de transformação dele, e entre os convidados estavam ex-presidiários que Marcelo tinha ajudado a se reintegrar na sociedade, jovens que tinham abandonado o caminho do crime depois de ouvir o testemunho dele, membros da congregação que tinham apoiado ele durante todos aqueles anos, e, surpreendentemente, Rafael e sua família, porque a reconciliação entre o assassino e o filho da vítima tinha se aprofundado ao longo dos anos a ponto de desenvolverem uma amizade genuína baseada em experiências compartilhadas de dor, perda e eventual cura. A presença de Rafael naquele casamento era talvez o testemunho mais poderoso da genuinidade da transformação de Marcelo, porque perdão no nível que Rafael tinha demonstrado não é algo que se oferece a alguém que está apenas performando mudança, é algo que só emerge quando a evidência inegável de transformação real e sustentada ao longo do tempo. E o fato de Rafael não apenas ter perdoado, mas ter desenvolvido um relacionamento de amizade e apoio mútuo com Marcelo falava volumes sobre o que tinha realmente acontecido desde aquela noite na igreja quase 2 décadas atrás. Dona Conceição estava presente no casamento, obviamente, e quando chegou a hora das mães abençoarem o casal segundo a tradição evangélica brasileira, ela segurou as mãos do filho e de Júlia e orou com uma voz embargada pela emoção, dizendo que ela tinha passado décadas pedindo a Deus para salvar seu filho, décadas acendendo velas e fazendo correntes de oração enquanto via Marcelo afundar cada vez mais fundo no crime, e que houve momentos onde ela quase perdeu a esperança, momentos onde parecia que Deus não estava ouvindo suas súplicas, mas que ela tinha continuado orando porque fé era exatamente isso, continuar acreditando mesmo quando não havia evidências visíveis de que as orações estavam sendo respondidas, e agora ela estava ali vendo não apenas o filho vivo contra todas as probabilidades estatísticas, mas vendo ele transformado completamente, casando com uma mulher maravilhosa, trabalhando para ajudar outras pessoas a evitarem os erros que ele tinha cometido, e ela disse que aquilo era prova viva de que nenhuma pessoa está além do alcance da graça de Deus, nenhuma situação é impossível demais para ser revertida, nenhuma vida está perdida ao ponto de não poder ser redimida. Marcelo cumpriu integralmente os 28 anos da sentença, incluindo os anos em regime fechado, semiaberto e aberto, e quando finalmente recebeu a liberdade definitiva sem mais restrições ou monitoramento eletrônico. Ele tinha 47 anos de idade e uma vida completamente estabelecida trabalhando em tempo integral na igreja de Pastor Henrique, que agora o havia ordenado oficialmente como pastor auxiliar responsável especificamente pelos ministérios de evangelismo em presídios e programas de prevenção à violência nas comunidades. O trabalho dele tinha se expandido significativamente, incluindo parcerias com universidades que estudavam métodos de reintegração social, colaboração com organizações internacionais de direitos humanos que promoviam justiça restaurativa, e desenvolvimento de um programa estruturado de mentoria onde ex-presidiários que tinham passado por transformações genuínas eram treinados para ajudar outros que estavam começando o mesmo caminho, criando uma rede multiplicadora de mudança que tinha potencial de impactar milhares de vidas ao longo do tempo. A história de Marcelo eventualmente ganhou atenção nacional quando um documentário foi produzido seguindo não apenas a jornada dele, mas também mostrando o trabalho concreto que estava sendo feito nos programas de prevenção e reintegração, incluindo entrevistas emocionantes com jovens que tinham abandonado facções criminosas depois de serem mentoreados por Marcelo, com famílias que tinham sido reunidas depois que pais encarcerados passaram por processos de transformação inspirados pelo exemplo dele, e significativamente, com famílias de vítimas que tinham encontrado alguma medida de cura e fechamento através dos princípios de justiça restaurativa que o caso de Marcelo exemplificava.
O documentário também incluiu a história completa da reconciliação entre Marcelo e Rafael, mostrando como aquele relacionamento impossível tinha se desenvolvido de ódio puro e desejo de vingança para amizade genuína e trabalho colaborativo, porque agora Rafael também estava envolvido nos programas de prevenção à violência, contando sua perspectiva como filho de uma vítima de homicídio e falando sobre como o perdão tinha sido libertador não para o perpetrador, mas principalmente para ele mesmo. Um dos aspectos mais impactantes do trabalho de Marcelo era sua absoluta recusa em romantizar ou minimizar a gravidade dos crimes que tinha cometido. Ele nunca usava sua conversão religiosa como desculpa ou justificativa para o que tinha feito. Nunca tentava ganhar simpatia através de vitimização, sugerindo que as circunstâncias da pobreza ou da falta de oportunidades o tinham forçado ao crime. Em vez disso, ele era brutalmente honesto sobre o fato de que tinha feito escolhas conscientes sabendo que eram erradas, que tinha desenvolvido deliberadamente a frieza emocional necessária para matar sem remorso, que tinha causado sofrimento indescritível para 17 famílias e causado danos colaterais incontáveis através de suas atividades no tráfico. E era exatamente essa honestidade crua que dava credibilidade ao testemunho dele e o tornava tão efetivo ao falar com jovens em situação de risco, porque eles reconheciam instantaneamente que ele não estava vendendo uma fantasia, mas compartilhando verdades difíceis sobre as consequências reais das escolhas que eles estavam considerando fazer. Júlia e Marcelo tiveram 2 filhos durante os anos seguintes à sua libertação definitiva, e a paternidade trouxe uma dimensão completamente nova à compreensão de Marcelo sobre o que ele tinha feito no passado, porque agora, quando ele olhava para os próprios filhos, ele conseguia imaginar visceralmente como os pais das pessoas que ele tinha matado devem ter se sentido. Conseguia entender em níveis muito mais profundos a magnitude da dor que tinha causado ao tirar filhos de seus pais, e isso reforçava ainda mais seu compromisso com o trabalho de prevenção, porque ele estava determinado a fazer tudo o que estivesse ao seu alcance para que outros pais não tivessem que experimentar aquela dor específica de perder um filho para a violência. Ele era intensamente consciente da responsabilidade de criar seus próprios filhos com valores sólidos, de modelar para eles o que significava viver com integridade e propósito, e de ser transparente sobre seu passado de uma forma apropriada para a idade deles. Porque ele nunca quis que descobrissem sobre os crimes dele através de fontes externas, mas queria controlar a narrativa de uma forma que contextualizasse as ações dele dentro da história maior de transformação e redenção. Pastor Henrique, que agora estava com 70 anos e começando a considerar sucessão na liderança da igreja, indicou publicamente que via Marcelo como alguém que eventualmente poderia assumir a liderança principal da congregação, não apesar de seu passado criminal, mas em certos aspectos por causa dele. Porque aquele passado dava a Marcelo uma credibilidade e uma capacidade de conexão com pessoas marginalizadas que pastores de backgrounds mais convencionais raramente possuíam, e a congregação, que tinha crescido para mais de 500 membros regulares, apoiava amplamente essa visão, porque tinham testemunhado pessoalmente ao longo de mais de 2 décadas a genuinidade da transformação dele e o impacto extraordinário do trabalho dele não apenas dentro da igreja, mas em toda a comunidade circundante. A possibilidade de um ex-traficante com 17 homicídios no histórico se tornar pastor principal de uma igreja era algo que gerava debate intenso em círculos teológicos e eclesiásticos, com alguns argumentando que certas transgressões eram graves demais para permitir posições de liderança religiosa, enquanto outros argumentavam que a essência do evangelho cristão era exatamente sobre transformação radical e segundas chances, e Marcelo se encontrava no centro dessa discussão não porque buscava ativamente posições de proeminência, mas porque sua história levantava questões fundamentais sobre os limites da redenção e do perdão. Rafael, que agora trabalhava em tempo integral numa organização não governamental focada em justiça restaurativa e havia se tornado um dos maiores defensores públicos do trabalho de Marcelo, frequentemente compartilhava em conferências e palestras que o perdão que ele tinha oferecido não significava esquecer o que tinha acontecido com seu pai ou minimizar a gravidade daquele crime, mas significava reconhecer que a pessoa que tinha matado seu pai já não existia mais no mesmo sentido, que Marcelo tinha passado por uma transformação tão fundamental que em muitos aspectos era literalmente uma pessoa diferente da que tinha puxado aquele gatilho 20 anos atrás, e que continuar prendendo aquela nova pessoa aos crimes da pessoa antiga seria negar a possibilidade real de mudança humana e essencialmente argumentar que pessoas são estáticas e imutáveis, o que contradizia toda evidência empírica sobre plasticidade humana e capacidade de crescimento.
Rafael também era honesto sobre o fato de que o processo de perdão não tinha sido linear, que havia dias onde o ódio antigo ressurgia especialmente em datas significativas como aniversário da morte do pai ou datas que ele sabia que o pai teria estado presente se estivesse vivo, mas que ele tinha aprendido a processar esses momentos através de terapia, espiritualidade e principalmente através da relação contínua com Marcelo, que nunca tentava apressar o processo de cura ou exigir que Rafael se sentisse de determinada forma. 25 anos depois daquela noite, quando Marcelo invadiu a igreja fugindo da polícia, Pastor Henrique organizou um evento especial de aniversário celebrando um quarto de século de transformação, e o evento reuniu literalmente centenas de pessoas cujas vidas tinham sido impactadas direta ou indiretamente pela jornada de Marcelo, incluindo ex-presidiários que tinham se reintegrado com sucesso na sociedade através dos programas de mentoria, jovens que tinham abandonado o caminho do crime. Depois de ouvir o testemunho dele, famílias que tinham sido reunidas através dos princípios de justiça restaurativa, educadores e ativistas que tinham incorporado elementos da história de Marcelo em seus próprios trabalhos, e significativamente, aquela senhora idosa que tinha caminhado até Marcelo na noite da invasão e dito que ele não tinha entrado ali por acidente, que agora estava com 87 anos e quase cega, mas tinha feito questão absoluta de estar presente para testemunhar como aquela profecia que ela tinha pronunciado naquela noite de terror tinha se materializado de formas que iam além de qualquer expectativa razoável. Durante o evento, Marcelo foi convidado a falar e ele subiu ao púlpito da mesma igreja onde tinha entrado pela primeira vez como fugitivo armado e desesperado, e ele ficou em silêncio por um longo momento olhando para todas aquelas pessoas reunidas ali, processando a jornada impossível que o tinha trazido daquele ponto até este. E quando finalmente começou a falar, sua voz estava carregada de emoção, mas também de clareza e propósito. Ele disse que se alguém tivesse contado para ele naquela noite 25 anos atrás que ele eventualmente estaria parado naquele mesmo lugar não como criminoso mas como pastor, não sendo julgado mas sendo celebrado, não causando dor mas ajudando a curar dor, ele teria pensado que a pessoa estava completamente louca porque aquilo desafiava qualquer lógica ou possibilidade que ele conseguia imaginar naquele momento de desespero absoluto. Ele falou sobre como a transformação dele não tinha sido instantânea ou mágica, mas tinha sido um processo longo e doloroso de desconstruir a pessoa que ele tinha se tornado através de anos de violência e reconstruir algo novo baseado em princípios completamente diferentes, e como aquele processo tinha exigido não apenas fé mas também trabalho árduo, responsabilidade pessoal, disposição para enfrentar as consequências de suas ações, e principalmente o apoio de uma comunidade que estava disposta a investir nele mesmo quando não havia garantias de que o investimento valeria a pena. Marcelo então fez algo que pegou muitos de surpresa. Ele chamou ao palco as famílias das 17 vítimas que ele tinha matado, e explicou que ao longo dos últimos anos ele tinha tentado entrar em contato com cada uma dessas famílias através de mediadores treinados em justiça restaurativa, oferecendo a oportunidade de diálogo se elas estivessem interessadas. Não esperando perdão ou absolvição, mas simplesmente querendo dar a elas a chance de fazer perguntas, expressar raiva ou encontrar algum tipo de fechamento se isso fosse útil para o processo de luto delas. Nem todas as famílias tinham aceitado o convite e Marcelo respeitou completamente essa decisão, entendendo que algumas feridas eram profundas demais e algumas pessoas simplesmente não queriam ou não conseguiam encarar o assassino de seus entes queridos mesmo décadas depois. Mas 7 famílias tinham concordado em participar de processos de diálogo restaurativo e 5 dessas famílias estavam presentes no evento, não porque tinham perdoado necessariamente, mas porque tinham encontrado algum valor no processo de confrontar Marcelo diretamente, de humanizar tanto a vítima quanto o perpetrador, de compartilhar memórias sobre quem seus entes queridos eram como pessoas e não apenas como estatísticas em relatórios policiais. Uma das famílias presentes era a de um jovem de 19 anos que Marcelo tinha matado durante uma guerra territorial, e a mãe daquele jovem subiu ao palco e falou brevemente sobre como a morte do filho tinha destruído sua família, como o marido dela tinha se entregado ao alcoolismo e eventualmente morreu de cirrose, como ela mesma tinha tentado suicídio 2 vezes nos anos seguintes ao assassinato, como os outros filhos tinham crescido traumatizados pela perda do irmão mais velho, mas também como participar do processo de justiça restaurativa e ter conversas francas com Marcelo ao longo dos últimos anos tinha ajudado ela finalmente começar a processar o luto de uma forma que décadas de terapia convencional não tinham conseguido alcançar,
não porque Marcelo merecesse seu perdão ou porque o que ele tinha feito era de alguma forma aceitável, mas porque ver que ele estava dedicando a vida inteira a tentar prevenir que outros jovens morressem da mesma forma dava algum significado à morte do filho dela, transformava aquela morte de um evento puramente destrutivo em algo que paradoxalmente tinha gerado algum bem através do catalisador que tinha sido para a transformação de Marcelo e para todo o trabalho subsequente que ele tinha desenvolvido. As palavras daquela mãe criaram um momento de silêncio profundo no auditório porque todos entendiam a magnitude do que ela estava dizendo. Ela não estava dizendo que o assassinato do filho era justificável ou que Marcelo estava absolvido de culpa. Ela estava dizendo algo muito mais nuançado e complexo sobre como seres humanos processam trauma e encontram formas de continuar vivendo depois de perdas devastadoras, e sobre como justiça restaurativa oferecia caminhos para a cura que o sistema de justiça criminal tradicional, focado puramente em punição, raramente conseguia proporcionar. Marcelo estava chorando abertamente enquanto ouvia aquilo porque sabia que nenhuma quantidade de trabalho bom que ele fizesse pelo resto da vida seria suficiente para verdadeiramente compensar as vidas que ele tinha tirado. Sabia que carregar aquela culpa era algo que faria parte dele para sempre e que de certa forma era apropriado que fosse assim. Mas ao mesmo tempo ouvi que seu trabalho tinha ajudado aquela mãe e outras famílias a encontrarem alguma medida de paz era algo que lhe dava propósito para continuar mesmo nos dias mais difíceis, quando o peso do passado parecia insuportável. Ao final do evento, Pastor Henrique fez uma reflexão final sobre os 25 anos desde aquela noite fatídica, e ele disse algo que capturava perfeitamente a essência de toda aquela jornada. Ele disse que a história de Marcelo não era principalmente sobre crime e punição, não era principalmente sobre conversão religiosa, não era principalmente sobre justiça restaurativa, embora incluísse todos esses elementos, mas era fundamentalmente sobre a capacidade humana para mudança genuína e profunda quando 3 ingredientes essenciais estão presentes. Primeiro, um momento de confronto brutal com a realidade de quem você se tornou e o dano que você causou. Segundo, uma comunidade disposta a investir em você mesmo quando você não parece merecer esse investimento. E terceiro, um compromisso pessoal sustentado dia após dia, ano após ano, de escolher um caminho diferente mesmo quando o caminho antigo parece mais fácil ou mais familiar. Pastor Henrique concluiu dizendo que ele tinha visto milhares de pessoas passarem pela igreja ao longo de suas décadas de ministério, tinha visto muitas conversões e muitas transformações, mas que a jornada de Marcelo permanecia uma das mais impressionantes porque demonstrava que verdadeiramente nenhuma pessoa está além da possibilidade de redenção. Nenhuma vida está perdida ao ponto de não poder ser reconstruída, e nenhum passado, por mais horrível que seja, tem necessariamente que determinar o futuro. Hoje, Marcelo Antunes da Silva é reconhecido nacionalmente como uma das vozes mais importantes sobre prevenção à violência, justiça restaurativa e reintegração de ex-presidiários no Brasil, já falou em dezenas de universidades, participou de comissões legislativas discutindo reformas no sistema prisional, treinou centenas de educadores e assistentes sociais em metodologias de intervenção com jovens em risco, e através dos programas que desenvolveu já impactou diretamente a vida de milhares de pessoas que conseguiram evitar o caminho do crime ou conseguiram sair dele com sucesso. Ele nunca esquece de onde veio, nunca minimiza a gravidade do que fez, carrega as fotos das 17 vítimas numa carteira que mantém sempre consigo como lembrança constante do custo real da violência e da responsabilidade que ele tem de honrar aquelas vidas perdidas fazendo tudo ao seu alcance para prevenir outras mortes semelhantes. E sempre que conta sua história, ele termina dizendo que se a transformação dele foi possível, então transformação é possível para qualquer pessoa disposta a fazer o trabalho árduo e doloroso que mudança genuína exige. A história de Marcelo é a prova viva de que segundas chances não são apenas conceitos teológicos abstratos, mas possibilidades concretas que podem se materializar quando a sociedade está disposta a investir em reabilitação em vez de apenas punição, quando indivíduos têm coragem de confrontar seus demônios e fazer escolhas diferentes, e quando comunidades de fé cumprem genuinamente o mandato de amar e restaurar em vez de apenas julgar e condenar. Se você acompanhou esta história até o final, você agora entende que aquela noite quando Marcelo invadiu a igreja não foi o fim de uma vida mas o início de uma nova, que aqueles momentos de terror quando ele estava parado na porta com uma arma na mão e lágrimas no rosto foram um ponto de virada entre destruição e redenção, entre morte e vida, entre desespero e esperança.
E talvez, apenas talvez, esta história possa inspirar você a acreditar na possibilidade de mudança, seja mudança em você mesmo, seja mudança em alguém que você conhece, seja mudança nos sistemas e estruturas que permitem que jovens como Marcelo era uma vez acabem no crime porque não conseguem ver outros caminhos viáveis. Se esta história tocou você de alguma forma, se fez você pensar diferente sobre questões de crime, punição, perdão e redenção, considere compartilhá-la com outras pessoas que possam se beneficiar desta mensagem. Deixe seu comentário contando o que você achou e como esta história impactou você. E se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se para acompanhar outras histórias reais de transformação e superação que provam que mudança genuína é sempre possível, não importa quão improvável pareça. Esta foi a história de Marcelo Antunes da Silva, o ex-traficante que entrou numa igreja fugindo da polícia e saiu transformado para sempre, e 25 anos depois, continua transformando vidas através do exemplo de que redenção não é apenas uma doutrina religiosa, mas uma realidade concreta que pode mudar o curso de uma vida, de uma família, de uma comunidade e talvez até de uma sociedade inteira.